O tema da nossa aula de hoje é muito interessante. Por quê? Muitas vezes o que nos impede de emagrecer, ou teoricamente o que nos impede, é a questão de ir para a cozinha, ficar fazendo as dietas, higienização, pré-preparo, é muita coisa. Eu sei que a maioria das mulheres que estão aqui comigo, elas têm várias funções e muitas vezes a gente não tem tempo para viver para fazer uma dieta. Concorda comigo? Então não tem como eu deixar todas as outras ações da minha vida e agora eu vou ficar por conta de organizar o cardápio. Porque muitas vezes a gente vai fazer um plano alimentar para emagrecimento, aí cedo é um suco, à tarde é uma vitamina, é uma semente não sei de que jeito, uma receita não sei de que outro jeito, aquele tanto de preparações que exigem tempo. Muita gente gosta de cozinhar, mas tem gente que não gosta ou não tem tempo e disponibilidade. E aí? Como eu vou emagrecer se eu não quero ficar o dia inteiro na cozinha? Hoje eu quero contar para você que está aqui ao vivo comigo algumas dicas chave para fazer suas compras, para organizar a sua rotina. E eu quero te mostrar que dá sim para você ficar magra, mesmo comendo em restaurante self-service, mesmo viajando, mesmo você trabalhando fora em várias cidades, mesmo que você trabalhe na estrada. Vocês sabem que eu tenho vários alunos e também pacientes, né? Tem um paciente que é caminhoneiro, que ele emagreceu muito, e a primeira vez que ele foi no meu consultório, ele falou o seguinte: Marcela, não tem como eu fazer dieta, não tem como você passar um cardápio para mim, porque eu como o que eu tenho na estrada. Onde eu dá para eu parar, eu como. E aí, eu falei para ele, você vai conseguir emagrecer mesmo assim. Eu vou te ensinar como combinar esses alimentos e você vai poder comer onde você parar, você vai saber escolher esses alimentos. Porque quando a gente tem conhecimento, isso é libertador. Você não precisa ficar seguindo uma dietinha a vida inteira, não. Você consegue comer de tudo, aonde quer que você esteja e queimar gordura. E aí, tá pronta para aprender isso? Vamos lá que hoje a gente tem muita coisa boa para passar aqui para vocês. Fiz até um roteiro de lista de compras, como fazer suas compras, como que você vai fazer as compras de maneira otimizada para facilitar a vida de vocês. Seja muito bem-vinda. Agora vamos iniciar a nossa aula sobre não gosto de cozinhar, como emagrecer. Tem jeito sim, e nós vamos falar disso hoje. A primeira coisa, organização, nós sabemos que é a chave para tudo, para a vida, né? Organização é sinal de evolução, mas muitas vezes organizar não é tão fácil assim. Falar de organização é fácil, mas e na hora da prática? Na hora que eu tenho ou os filhos para levar para a escola, ou para cuidar, ou marido, ou então em casa, ou trabalho, junta várias funções na sua vida e ainda estou disposta a emagrecer. Olho na minha geladeira como que tem pela frente, porque eu não tenho tempo de cozinhar, ou então tem muita gente que pede, às vezes, refeição em casa, agora com a pandemia também tem muito delivery. Então, todos esses detalhes nós vamos falar na live de hoje, tá bom? A organização e as compras começa quando você vai no supermercado fazer suas compras. O que você coloca no carrinho de compras vai determinar se você vai conseguir fazer seu plano alimentar ou não. Não adianta você hoje falar, amanhã eu quero fazer uma dieta, eu quero emagrecer. Você olha na sua geladeira, não tem nada organizado, não tem nada preparado, tá tudo aquela confusão. Tem a comida de todo mundo ali, mas você não tem uma preparação, uma organização. Isso não vai dar certo. Isso é o caminho do fracasso. Por quê? Você não planejou. Se você planejar um pouquinho a sua vida, não vai demandar tempo e você vai conseguir ter uma alimentação saudável toda a sua semana, mesmo que você já seja multifunções. Eu sei aí que a maioria das mulheres são multifunções, né? Para ter constância no emagrecimento, principalmente, é preciso você ter uma rotina. Essa rotina ela tem que ser otimizada. Quando a gente otimiza a rotina, e é isso que eu vou te ensinar, que é o que eu faço, o que eu ensino para as minhas alunas, eu vou ensinar para você. Otimiza a sua rotina, que rapidamente você vai ter comida de verdade, organização e vai alimentar bem você e até mesmo a sua família, vai ganhar com isso, não é verdade? O que acontece quando nós vamos no supermercado?
Acontece que a gente vai em qualquer horário do dia, a hora que dá tempo, na hora que dá, não é isso? E o que é ideal? A gente ir no supermercado num horário já planejado. Primeiro, ir no supermercado com fome não é a melhor ideia. Todas as vezes que nós vamos ou em um supermercado ou em um lugar que vende alimentos e nós estamos com fome, nós agimos por impulso. E esse impulso na hora da compra é uma tragédia depois para tua semana, porque aí você tá com fome na gôndola do supermercado e vai passando lá com o seu carrinho. Quando você tá com fome, parece que tudo que você vê no supermercado é gostoso. E tudo você quer comer. Conta pra mim, vocês já passaram por isso? Com certeza você já passou por isso, é porque você está indo no supermercado com fome. Vamos nos alimentar antes de ir fazer nossas compras. Isso é muito importante. Porque aí você vai conseguir não agir por impulso. Aquele impulso de comprar tudo que você vê pela frente não vai acontecer. Porque depois que você colocou no seu carrinho de compra e levou para tua casa, esquece, você vai acabar comendo. Porque aí você vai falar assim, não, esse aqui é para visita, não, esse aqui é para meu filho, esse aqui eu vou comprar, mas eu não vou comer. Mas aí na hora que te bater aquela ansiedade, o que vai acontecer? Você vai lá e vai pegar e vai comer. Nós temos que pensar que a obesidade, o sobrepeso, é uma doença que tem também uma base psicológica. Ela também tem a questão da ansiedade, da compulsão. Então, se você está com sobrepeso ou com obesidade, você ainda não conseguiu encontrar esse autocontrole sobre o alimento. Então, quando você tem consciência que você não tem esse autocontrole de falar, estou vendo esse alimento, mas não vou comer, você precisa se resguardar de ter esses momentos e então não ter em casa. Porque é completamente diferente, gente. Quando você não tem em casa, o Cristiano mesmo falou isso hoje, né? É a melhor coisa você não comprar. Porque se você não compra, não tem na sua casa, você vai acabar não consumindo. Se tem ali, parece que fica toda hora aquela coisa ali. Nossa, mas tem aquilo na geladeira. Mas eu vou comer aquilo. Então, acaba atrapalhando sua rotina. Depois que passa esse momento inicial do emagrecimento, que você já conseguiu ter esse autocontrole, que você já não sofre mais de ansiedade, de compulsão alimentar, aí tudo bem. Aí você consegue conviver com todos os alimentos de forma natural e não ter aquele impulso de ficar comendo tudo que você vê pela frente, mesmo sem fome. Então, essa é a primeira dica que eu quero dar para quem está querendo emagrecer. Organização. Isso não quer dizer que você vai viver na cozinha. Pelo contrário, quando você tem esse planejamento e organização, você não precisa viver na cozinha, porque pouco tempo dedicado a isso vai resolver o seu problema. E aí tudo começa pelo supermercado. Dicas importantes no supermercado. Primeiro, fazer uma lista de compras. Quem aí faz lista de compras? Então, a primeira dica, não ir para o supermercado com fome. Segundo, fazer lista de compras. Antes de ir ao supermercado, eu preciso planejar o que realmente eu preciso e planejar o que eu não preciso também. Muitas vezes a gente está no trabalho e passa no mercado. Ou então é um costume já você fazer o seu caminho. Mas eu acho muito importante, antes de ir no supermercado, olhar dentro da sua geladeira, olhar nos seus armários e fazer uma programação da sua alimentação da semana. Quais os alimentos você vai precisar consumir essa semana? Então, hoje, por exemplo, é quarta-feira. Hoje, quarta-feira, eu resolvi que vou acompanhar todas as orientações aqui da Nutri, vou comer comida de verdade, vou começar esse processo junto aqui com a Nutri. O que eu preciso fazer? Boas compras no supermercado. Antes disso, vou fazer uma lista. Então, eu quero olhar na geladeira, no armário, e vai fazer sua listinha. Escreva. Ou então, coloque no seu bloquinho de notas. Não vai no supermercado sem lista de compras. Todo mundo aí faz lista de compras? Eu espero mesmo que vocês façam. Se não fizer, faça, que vai transformar totalmente a tua rotina.
Com uma lista de compra bem feita e otimizada, sabendo o que você vai comer a semana toda, você não vai ficar caindo em tentação de colocar o que vê pela frente. Ah, isso está em promoção, eu vou levar. Ah, às vezes, né, aquele alimento que não é nada saudável, que você não levaria para casa, mas você chega no supermercado, ele está numa oferta incrível. Aí você fala, ah, mas eu vou levar. Está numa oferta, eu vou levar. Mas aí eu quero que você pare para pensar. Se eu levar, eu vou consumir. E se eu consumir, vai acabar todo o meu processo aqui. Então é importante pensar em tudo isso. E lembrar que nós temos uma mente com alguns pensamentos sabotadores o tempo todo, né? Quais são os pensamentos sabotadores? Ah, eu vou comer só hoje. Ou então, ah, eu vou comprar isso, mas eu vou comprar porque vai que chega uma visita na minha casa. Vai que alguém chega na minha casa de última hora e aí só tem comida de verdade, por exemplo. Eu já ouvi muito paciente meu falar isso. Ou então eu já vi muitas mães, né, falar assim, ah, eu vou comprar pro meu filho, tadinho. Ele precisa, né? Como é que ele vai ficar sem bolachinha? Como é que ele vai ficar sem refrigerante? Essas mães estão estragando a saúde dos seus filhos. E o pior, às vezes elas falam que é para os filhos, mas quem vai comer mesmo são elas. Então, vamos ver que elas não estão se sabotando aí nesse processo, né? Eu falo que tem verdades que têm que ser ditas e isso às vezes acontece na rotina de vocês também. É muito legal, gente, a gente experimentar coisas novas. Experimente novos alimentos. Às vezes, toda semana eu compro alface, tomate, chuchu. Semana inteira os mesmos alimentos. Aí fica difícil, porque esses alimentos às vezes vão se tornando bem sem graças na sua rotina. Mas será que se você comprar uns alimentos diferentes, experimentar alimentos diferentes e experimentar formas de fazer diferente? Eu falo que o preparo é mais importante que qualquer outra coisa, né? Uma coisa é você fazer um chuchu lá, todo sem graça. Outra é você fazer um soufflé de chuchu. Você refogar ele com, por exemplo, com a cúrcuma, que fica uma delícia. Colocar temperos. Então, você tem que incrementar. Tem que ter prazer em planejar esse cardápio seu. Tem que fazer com amor, né? Tudo que a gente faz com amor, a gente consegue fazer mais bem feito. Outra coisa importante, deixar essa lista pronta, né? O que eu faço às vezes, que é interessante? Às vezes você não consegue fazer a lista num dia só. Você deixa a sua lista coladinha ali na geladeira, ou então no bloco de notas. Eu uso o bloco de notas do celular. Então, hoje eu lembrei que eu preciso comprar alguma coisa, já anoto. E eu vou formando essa lista de compras durante a semana. Porque aí no dia que eu vou no supermercado, eu já estou aqui com a lista de compras no meu bloco de notas toda arrumadinha, não vou perder tempo para isso. Isso eu estou falando para quem vai no supermercado, gente, e para quem tem também uma funcionária que ajude. Porque não adianta você ter uma pessoa que te ajude se você não sabe orientá-la como fazer os alimentos, como fazer essas compras. E de qualquer forma, se você se alimenta em casa, se você se alimenta fora, vai ter um momento que você vai ter que escolher algumas coisas e colocar na sua geladeira. E o que escolher faz toda a diferença no planejamento disso tudo, tá? Depois que você chega em casa, então o primeiro passo do planejamento são as compras, ir no supermercado. 3 dicas importantes que eu dei aí, não esqueçam, hein? Fazer a lista de compra, não ir com fome, planejar a data de ir no supermercado direitinho, tomar cuidado com o que você coloca no seu carrinho. Planejamento. Segundo ponto importante que eu quero falar para vocês é para quem chegou em casa, do supermercado. Vamos falar então quem cozinha em casa primeiro, depois eu vou falar para quem come fora. Chegou em casa, separa na sua semana 2 horas. Eu acho que em 2 horas dá para você planejar uma semana inteira. Já separa essas 2 horas para você higienizar esses vegetais, deixar eles pré-preparados. Por quê, gente? Se você chegar no supermercado e jogar tudo na geladeira, vai perder tudo. Porque na hora que você chega de uma hora para outra, você não vai ter tempo de descascar, de pré-preparar, de higienizar esses vegetais. Realmente, comida de verdade dá um pouquinho mais de trabalho. Mas tudo que é bom dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena, você precisa disso, né? Então, o que a gente faz? Você vai deixar tudo pré-preparado. Lá no meu Instagram tem um vídeo onde eu ensino a higienizar os vegetais. Você pode entrar lá e ver como que eu ensino higienização.
Tem várias formas de guardar os vegetais e de deixar pré-preparado. Uma forma é já cozinhar os vegetais e deixar congelado. Dentro do Leve eu ensino certinho a forma de congelamento. Outra forma é deixar só higienizado. Não sei vocês, mas o que eu penso que dá mais trabalho é o pré-preparo. Cozinhar até que é fácil. Se você chegar na tua cozinha agora, já tiver os legumes descascados, já tiver os legumes higienizados, só colocar na panela e fazer é fácil. A parte da cocção é fácil. Eu acho mais difícil a parte de higienização, que demanda um maior tempo. E as frutas e vegetais, vocês podem fazer esse processo todo em 2 horas e deixar na sua geladeira já tudo pré-preparado. Então, o alface lavado, os vegetais já higienizados, alguns vegetais você já pode cozinhar, que dê ali para 2, 3 dias, não tem problema. Você vai comer no almoço e no jantar. E deixar na geladeira mesmo. Claro que o processo de congelamento ou processo mais organizado não dá para eu falar aqui numa live, mas dá para você se organizar, tá bom? Isso se você cozinha em casa. É claro, pessoal, se você tem muito tempo, você é uma pessoa que tem tempo, você vai fazer tudo fresquinho. A melhor forma é tudo na hora, mas não é a realidade. Então, eu falo muito dentro do Leve, né, e falo para vocês também. Antes feito que perfeito. Não precisa ser perfeito, você tem que fazer. Você tem que encontrar uma forma que dá certo na tua vida. O meu jeito de fazer pode ser que não seja o melhor para você. Mas se você encontrou uma forma boa para você, segue ela. Por exemplo, tem gente que vai na feira ao domingo. Então, todo domingo ela vai na feira e compra os alimentos da semana. Tem outros que preferem comprar no restaurante tudo pronto. Excelente. Se esse almoço não tem muita cor, não tem muito vegetal, você está vendo que não está muito saudável, você pode dar uma incrementada. Comprar alguns vegetais, colocar mais no seu prato. Tem pessoas que gostam de, na segunda-feira, higienizar tudo, deixar tudo cortadinho. Ótimo. Outras gostam de cozinhar e já montar as marmitinhas congeladas. Pode fazer também. Dentro do curso a gente ensina, né, a congelar as marmitinhas. Tem outras mulheres, e homens também, né, que gostam de cozinhar tudo na hora, tudo fresquinho, que seria um cenário perfeito para todo mundo, né? Mas não é a realidade de todo mundo. Então, se você tem tempo para cozinhar tudo na hora, é a melhor opção. Mas se você não tem tempo, esse não pode ser um empecilho para o seu emagrecimento. Quando a pessoa não gosta de cozinhar, mas ela tem que cozinhar porque é a função dela em casa, ela não pode comprar fora, a melhor maneira é já fazer tudo de uma vez, deixar pré-preparadas as coisas, porque ela vai sofrer menos. Agora, a pessoa que come fora de casa, ela pode também perfeitamente fazer um tratamento de emagrecimento com comida de verdade, com arroz, feijão, legumes, tudo que vende em qualquer restaurante, isso não é desculpa, né? Outra coisa que ajuda muito no tratamento de emagrecimento é deixar pelo menos uma proteína e uns vegetais já mais ou menos pronto para o jantar. Como que eu acho que vale a pena? Pelo menos um frango, o frango é uma carne que dá muito certo, não sei se vocês gostam, mas um frango desfiado, dá para você fazer uma grande quantidade. E, gente, comida para ser saudável não tem que ser sem graça. Tem que ser saboroso, tem que dar prazer. Então, um frango ou uma carne de boi, moída, desfiada, são carnes mais sequinhas. Essas carnes podem ficar um tempinho a mais na geladeira. Então, se você fizer um frango bem saboroso, com tomate, cebola, azeitona, milho, ervilha, tudo que você gosta. Esse frango desfiadinho, você pode congelar porções dele e deixar na geladeira também uma porção maior. Aí, à noite, você chega cansada, não tá querendo saber de nada. Ao invés de você comer o pão, você vai ter o franguinho ali para fazer um omelete, ou então para tirar o frango para comer junto com uma batata doce, ou com o arroz e o feijão que sobrou do almoço. Você tem opções. Então, final de semana, eu sei que durante a semana vai ser corrido, eu tenho uma carne já cozida, já desfiadinha, para eu preparar uma outra porção, outra refeição. Então, quando a gente planeja, a gente pensa antes, tudo fica mais fácil. E aí, você pensa o seguinte, Nutri, então para emagrecer eu preciso cozinhar? Preciso fazer esse planejamento? Se você optar por comer em casa, essa é a maneira mais fácil. Pensar antes.
Se você optar por comer, por exemplo, num restaurante self-service, restaurante self-service eu falo que é um cenário perfeito para quem quer emagrecer. E às vezes a pessoa pensa que não. Mas ela pensa, ah, não, vou no restaurante self-service, dá vontade de comer de tudo, eu vou colocando um pouquinho de cada coisa, quando vê, eu já comi muito mais do que eu poderia. Mas no restaurante self-service, você tem muitas opções, e sempre tem as opções boas e as opções que não são tão boas. O que eu dou de dica para quem está aí e come em restaurante self-service? Sempre, nunca pegue o seu prato e vai servindo um pouquinho de cada coisa. Porque a hora que você chegar no final do restaurante, você está com o teu prato cheio, aquela mistura. Você não sabe nem o que você vai comer primeiro. O ideal é primeiro você dar uma olhada em todas as opções. Então, você dá uma andadinha ali em volta e dá uma olhada em todas as opções. E você, na sua cabeça, vai escolher a combinação do seu prato. Lembrando nos princípios de emagrecimento no cardápio que você está seguindo, né? E você vai fazer o seu prato para depois... porque que acontece? Se eu não dou uma olhada primeiro, eu ponho uma abobrinha, aí daqui a pouco eu falo, esse aqui também tá bonito, esse também. Aí eu ponho o frango, eu ponho a carne também. A hora que eu chego lá para pesar meu prato no final, eu já coloquei um pouquinho de cada coisa e passei nas quantidades, ou misturei alimentos que não deveria. E aí já foi, você já colocou no seu prato, você vai acabar comendo. Então, mesmo que você esteja no self-service, planeje, olhe primeiro tudo, pense o que você vai colocar no prato, para depois você fazer o seu prato no restaurante self-service. Lembrando, dá para comer de tudo. Lá vão ter os vegetais, você pode escolher um tipo de carboidrato, você não precisa colocar 2 ou 3 no seu prato, um tipo de proteína que você goste mais. E aí você vai conseguir ter prazer, ter sabor e não ganhar peso com isso. Nutri, mas e lanchonetes? Como que eu faço quando eu vou em algum lugar, fora de casa, para me alimentar? Eu não me alimento em casa, hora nenhuma. Tem pessoas que não se alimentam em casa, né? Então elas consomem só fora de casa. Eu não vejo problema nisso também. Sempre tem uma estratégia, gente. É só questão de olhar além das aparências. Porque normalmente a gente pega um cardápio e olha só o que eu gosto mais, só o que você gosta mais. E você às vezes não dá uma olhada melhor nos nutrientes daquele cardápio, na combinação daquele prato. Então eu quero te convidar aí a dar uma olhadinha mais a fundo nos cardápios. Em qualquer restaurante que você for, tem uma opção. Quem alimenta fora de casa, eu acho que às vezes é até mais fácil, porque tem muito mais opção. E quem compra alimentos de fora pode muito bem dar uma incrementada aí com os vegetais e tudo isso, né? Outro fator que eu queria falar para vocês, que é muito importante, é pensar, quero emagrecer, quero ficar magra. Então agora eu vou ter que fazer suco verde todo dia, eu vou ter que fazer receitinhas diferentes, eu vou ter que comer chia, linhaça, pão integral, bolachinha de não sei de que tipo, eu vou ter que comprar inúmeros ingredientes que não estão na minha rotina. Eu vou te falar que se você está fazendo isso, está errado. Para ficar magra, você não precisa ficar inventando receitas milagrosas. Você não precisa ficar inovando o tempo inteiro. O básico, bem combinado, funciona. Muitas vezes, nos cardápios que eu passo para eles, ele é tão simples que não demanda trabalho nenhum. Você nem precisa ir para a cozinha. Você consegue comer a comida de todo mundo da casa. Mas você sabe o que come primeiro e o que come depois. A ordem dos fatores de um dia alimentar muda completamente a tua história. Porque quando nós falamos de emagrecimento verdadeiro, nós estamos falando não de contar calorias, não de comer pouquinho e muito menos de encher o seu carrinho do supermercado de produtos alimentícios saudáveis. Porque esses produtos alimentícios ditos saudáveis, eles não precisam fazer parte da vida de uma pessoa que quer ficar magra. Eu posso comprar algum alimento ou outro diferente para variar? Posso, mas não é condição. Às vezes você pensa que para emagrecer tem que ir lá comprar peito de peru, tem que ir lá comprar pãozinho integral, tem que comprar diversos tipos de sementes.
Você nem gosta daquilo. Você nunca comeu. Você acha que isso vai dar certo? Não vai dar certo, porque você vai comprar e não vai conseguir usar uma semana. O que eu vejo muito é pessoas pegando cardápios cheios de alimentos diferentes, caríssimos, fazendo aquela compra enorme, enchendo a geladeira de produtos alimentícios e depois não dá conta de comer. Por quê? Aquilo não tem sabor, aquilo não é sua rotina, não faz parte da sua cultura alimentar. Não vai dar certo. Você vai comprar e vai jogar seu dinheiro fora. É fácil de acontecer porque o marketing em cima dos produtos diet, produtos light, shakes, chás é muito grande. Então, existem agora inúmeros chás que fazem queimar gordura, inúmeros shakes que fazem queimar gordura. Isso não existe. Não existe nenhum alimento sozinho que tire gordura do seu corpo. Queimar gordura é reprogramação dos seus hormônios, é ativação do seu metabolismo. E isso não acontece com nenhum produto. Porque se acontecesse, pessoal, esse produto com certeza estava milionário aí, estava muito famoso. E as pessoas não estavam cada vez mais obesas. Então, a parte de produtos alimentícios, vocês têm que pensar sempre o menos é mais. Não fique pensando em comprar aquele tanto de produto para emagrecer, gastando dinheiro com isso, porque você vai fazer o pior investimento que poderia ter aí na sua vida. Só que também não é só simplicidade. Você tem que combinar essa simplicidade para ter um resultado bacana aí no seu dia a dia. Quero dar outras dicas legais aqui para vocês. Agora, outra coisa. Planejamento, organização é importante. Mas isso não quer dizer que você precisa comer só saudável 100% da sua vida. Nós não somos o que nós fazemos em 100% da nossa vida, não. Se a gente for ali 80% a 90% saudável, a gente pode comer o que a gente gosta e perder peso. Isso é muito interessante, porque às vezes você pensa assim, eu vou começar a emagrecer, eu não quero ir para a cozinha, mas final de semana, pelo menos final de semana, eu quero ficar tranquila, eu não quero cozinhar, eu quero pedir uma refeição, ou eu quero comer num restaurante que eu gosto, um restaurante japonês, um restaurante italiano. Não sei se vocês acompanham meus stories, mas vocês veem que eu saio muito, que a gente viaja, que a gente vai em restaurantes. Isso é completamente possível quando você aprende a codificar esses hormônios aí para queima de gordura e quando você aprende a combinar esses alimentos e de maneira fácil. Então, dieta, pessoal, não é prisão, não. Então, eu quero emagrecer 10 quilos. Então, agora, durante 3 meses da minha vida, eu não vou poder ir em restaurante nenhum, eu não vou poder comer nada de fora de casa, eu vou ter que ficar só cozinhando a minha comida. Não é bem assim. Você pode até fazer isso, mas não precisa, não tem necessidade. Você consegue ter esse equilíbrio, essa organização e comer tudo que você gosta, que é o mais importante, né? Você pode até consumir verduras, legumes, tudo isso, mas a forma com que você consome esses alimentos é o que determina seu emagrecimento. Se não, pessoal, todo mundo estaria magro, porque todo mundo está cansado de saber que verduras e legumes são saudáveis. Que comida de verdade é o certo para a gente se alimentar. Isso todo mundo sabe. Mas como fazer essa combinação? Quantas refeições por dia? Como que eu combino esses alimentos para não me dar pico de insulina, para que eu equilibre esses hormônios no meu corpo? Essa que é a grande diferença. Isso que faz ou você emagrecer ou você ganhar peso. Não adianta você pensar que vai viver de suco verde e chazinho e vai ficar magra, que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, assim, tem que ser a tua vida, tem que ser a sua rotina. E aqui eu quero hoje provar para você que se você tiver um planejamento, não precisa viver na cozinha. E é completamente possível você passar longe da cozinha e fazer dieta. Mesmo comendo em restaurantes, fora, isso é possível. Não tem necessidade de você agora ficar só na cozinha. Primeiro, então, primeiro passo, organiza. Pensa um dia antes do que você vai comer no dia depois. Tomara que você tenha aí um acompanhamento, que você tenha um profissional que te ajude, que você não esteja tirando essa dieta da internet ou do teu vizinho, porque assim você não vai chegar em lugar nenhum. Segundo, na hora de ir no supermercado, é a hora chave, é a hora da decisão. A decisão acontece na hora que você vai colocar no seu carrinho.
Então, as dicas que eu dei: não ir com fome, fazer lista de compra, planejar o seu cardápio antes, escrever tudo direitinho. Depois disso, chegou em casa, se organize, não joga tudo lá na geladeira, não. Já higieniza os vegetais, já deixa tudo pré-preparado, pronto para o consumo. Pense no que eu vou comer no jantar. À noite é o pior horário, não é? É o horário assim que é mais difícil de organizar. Geralmente a gente já tá cansado, não sabe o que vai comer. E aí? Mas e se eu já deixar pronto do almoço? E não se engane, pessoal. Se você não deixa pronto, vai chegar no jantar e você vai comer o que tiver pela frente, porque você vai estar com fome. Então já organize o seu dia para que não aconteça isso. A gente tem que prever os nossos hábitos. Então, se já sabe que tem pensamento sabotador, se já sabe que vai querer ficar beliscando o dia inteiro, coloca os alimentos certos na sua geladeira. Às vezes, depois do jantar, a gente fica com vontade de beliscar, né? Então, por que não ter os vegetais, algum alimento certo para esse beliscar, para essa ceia, para vontade de comer? Não adianta eu falar que eu vou dormir sem comer nada, que eu vou ficar com vontade de comer. Mas talvez eu possa consumir algum vegetal, eu posso fazer um omelete, eu posso comer um queijo, eu posso tomar um iogurte, eu posso comer uma fruta, eu posso fazer uma vitamina. Tem muitas opções legais para fazer à noite e que não seja comer o alimento que eu ver pela frente. E quando eu faço isso para mim, eu posso fazer para toda a minha família. Eu não preciso pensar que eu tenho que fazer diferente para mim porque eu estou de dieta. Primeiro, esqueça essa história de dieta. Dieta é uma coisa que tem começo e fim. O que tem começo e fim e que vai te deixar obeso pro resto da vida. Dieta não emagrece ninguém. O que emagrece é uma alimentação inteligente, uma alimentação anti-inflamatória, que vai organizar esses hormônios e você vai virar uma máquina queimadora de gordura e não de armazenar. E é isso tudo que nós vamos ensinar no Código do Emagrecimento. Então, se você ainda não se inscreveu no Código do Emagrecimento, você não perde tempo, porque as inscrições são limitadas. Esse evento do dia 22, que eu sei que a maioria que está aqui já está inscrita, mas se você está aqui e ainda não está inscrita, você precisa se inscrever. Neste evento, a gente vai destravar esse metabolismo, mas não é ensinando você a comer sementinha de linhaça ou chia, não. Não é ensinando você a tomar shake, não. E muito menos fazendo você ficar na cozinha o dia inteiro. Porque eu não tenho tempo de ficar na cozinha o dia inteiro e eu sei que você também não tem. Você tem muitos outros afazeres. E emagrecimento é um ponto da sua vida. Você não tem tempo para ficar o dia inteiro fazendo alimentos. Mas se você aprender a se organizar, aprender esse planejamento, tua vida muda. Tudo vai mudar. Pensa se você consegue tirar 2 horas na sua semana para dedicar-se à sua alimentação. Será que você consegue? 2 horas na semana dá para fazer tudo, dá para organizar a semana inteira. Hoje nós estamos falando que não precisa viver dentro da cozinha para emagrecer. Dá para comer em restaurante, dá para viajar, tá? Para todos os lugares. Quem me acompanha sabe que a gente viaja, vai em todos os restaurantes, comer o que você gosta. E você pode ter vida social e emagrecer. Esse negócio de não pode ter vida social para emagrecer, ninguém dá conta. Por isso que as pessoas perdem 1, 2, 3 quilos e voltam a engordar tudo de novo. Porque elas se privam de uma maneira tão grande, sem ordem nenhuma, depois elas querem comer o dobro, o triplo. Esse não é o caminho do emagrecimento. Não é se privando de alimentos que você vai conseguir emagrecer. Certo, pessoal? Então, eu espero mesmo que depois dessa aula de hoje, você faça uma bela lista de compras, vai no supermercado com mais consciência e pense que não precisa saber cozinhar e não precisa comer em casa e ficar na cozinha o dia inteiro para emagrecer, não. Dá para ter vida e perder peso. E é isso que nós vamos ensinar no Código do Emagrecimento. Um beijo, muita saúde para vocês e atitude, hein? Chega de desculpas. Agora é hora de ficar magra de uma vez por todas. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus.